Amém, 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 glória a Deus. Irmão, continue nesse espírito de adoração, porque nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. E a adoração, quando nós lemos a palavra, compreendendo que é realmente Deus falando através da sua palavra, através da Bíblia, da sua palavra, aleluia. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Ageu. Abra sua Bíblia lá no profeta Ageu, vamos ler o capítulo 2, dos versos 1 até o verso 9, amém? Então vamos orar para a leitura da palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós realmente reconhecemos que aqui, na Tua palavra, podemos ouvir as Tuas revelações através da Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, amolece o nosso coração, torna o nosso coração uma semente fértil para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ageu 2 diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Dize-lhes: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É esta a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez dentro em pouco abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Palavra de Deus para o povo de Deus. Durante essa semana, quando eu estava aqui na igreja mesmo, um dos nossos jovens me ligou para que eu abrisse a porta, para que ele pudesse entrar. Só que nesse momento, no exato momento que ele ligou, eu estava fora da igreja, porque eu estava ali na esquina para pegar o meu almoço. E para brincar com ele, eu disse algo mais ou menos assim ao telefone: só vou abrir quando você me ver. E ele ficou olhando, ele ficou procurando para onde? Para dentro da igreja. Ficou ali, através daqui das nossas portas de vidro, ficou me procurando, falando: não estou te vendo. E nisso eu fui chegando mais perto e falei ao telefone. Muitas vezes nós estamos procurando no lugar errado. E se pensarmos bem, quantas vezes em nossas vidas procuramos no lugar errado? Ou focamos os nossos esforços em locais errados, e às vezes não achamos nada. Outras vezes achamos um monte de coisa, menos aquilo que nós estávamos procurando, ou até mesmo aquilo que estávamos precisando. Nesse texto aqui, o contexto dele é marcado pela dominação persa. Essa profecia de Ageu é marcada justamente por este período de dominação persa. E para ouvirmos a fala profética de Ageu, é imprescindível que nós sintonizemos esta fala profética na hora certa.
no momento certo e enxergar as cores do seu tempo. As primeiras palavras do livro já lançam os nossos olhares ao contexto histórico, no segundo ano do rei Dário, ou Dario. Os persas arrancaram a dominação da Mesopotâmia dos babilônios, e estes haviam se imposto contra os assírios, principalmente quando conquistaram Nínive, capital da Síria. Assim, a Babilônia assumiu o controle da Mesopotâmia e os seus arredores ao mesmo tempo. Nabucodonosor expandiu o seu império em direção ao Egito. E quem se encontrava no meio desse caminho ao Egito, no meio do caminho da Mesopotâmia até o Egito? Judá e Jerusalém. E elas foram arrasadas. Judá e Jerusalém, por estarem no meio do caminho, foram trituradas nessa luta entre dois poderes que queriam a hegemonia internacional, dois poderes que queriam o controle do mundo. Da mesma maneira que atingiu o seu auge, a Babilônia caiu. A Babilônia caiu rapidamente. A leste da Mesopotâmia, os persas consolidavam-se sob Ciro e aproximavam-se dos babilônios. E muitos dos povos que eram escravizados pelos babilônios, como os israelitas que foram deportados, inclusive alguns setores dos próprios babilônios, o que incluía inclusive parcelas do próprio exército babilônio, começaram a aderir a Ciro. A capital da Babilônia, Babel, acabou por receber Ciro de uma forma triunfante. Receberam Ciro como se fosse um libertador. E a dominação persa é diferente da dominação dos antecessores. Ciro era um restaurador de cultos e de templos. Ele revitalizou, por exemplo, o culto a Marduk em Babel. Ele se interessou muito também pela reconstrução do templo de Javé, ou Jeová, ou Yahvé, não sei como você pronuncia. Ele se interessou pela reconstrução do templo em Jerusalém. A dominação assíria e babilônica, o que era diferente dos persas? Os assírios e babilônios, eles demoliam qualquer suspiro, todo suspiro de resistência. Eles demoliam isso, eles acabavam, eles deportavam as suas lideranças, eles destruíam cidades, destruíam templos, mas os persas eram mais inovadores para a época. Seu projeto de dominação global reservava intencionalmente espaços de autonomia para os povos conquistados, principalmente os espaços culturais. Assim, não haveria resistência, e os dominadores teriam a simpatia do povo, os dominadores teriam o apoio, inclusive dos povos dominados, de certa forma. Os exilados poderiam, então, retornar à sua terra. Enquanto isso, o Império Persa desenvolve um eficiente sistema de arrecadação de tributos, de taxas, de impostos, por todo o império. O sucessor de Ciro foi Cambises e depois Dario I, que deu continuidade aos planos de expansão imperial e com a política de dominação persa. Os exilados que retornaram começaram a reconstrução do templo, mas eles acabaram por interromper essa reconstrução, talvez em virtude da oposição local, daqueles que não foram enviados ao exílio. Então, provavelmente, eles pararam de reconstruir o templo e ficaram desanimados, ficaram abatidos com toda a situação. Então, eles se limitaram a reconstruir as suas casas, se limitaram a trabalhar nos seus campos e tocar a vida. O entusiasmo do retorno à sua terra foi trocado pela frustração, pela desconfiança. Começaram a investir, então, o seu tempo procurando no lugar errado. Um momento histórico que precisava ser superado. A temática do templo
é repetida essa temática com insistência por Ageu. O profeta, ele quer superar a mentalidade alienada do povo, que diz, veja no verso 2 do capítulo 1, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O templo está em ruínas, a casa do Senhor está em ruínas, e o povo não pensa sequer em reconstruí-la. O povo diz ainda não, eu tenho outras prioridades, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Tem coisas muito mais sérias, então, para resolver. Então Deus pergunta, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto essa casa, a casa de Deus, fica deserta, enquanto a minha casa permanece destruída? De quem é a casa mais importante? Por que então é tempo de trabalhar em suas casas apenas, e não na casa de Deus? Ao construir para si próprio e não para Deus, o povo aparentemente não se importava se o Senhor vivia ou não vivia entre eles. Estavam olhando errado. As prioridades do povo eram reveladas por suas próprias atitudes, e Deus continua, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, investem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vejam aonde os seus caminhos os levaram, vejam aonde as suas escolhas os levaram, vejam aonde as suas prioridades os levaram. O problema não era financeiro, afinal, eles tinham casas com acabamento fino, e eles semeavam bastante, comiam e se vestiam, porém, o muito que eles tinham não tinha valor algum. A casa do Senhor estava vazia, e a vida deles também estava vazia. A casa do Senhor estava destruída, e a vida deles também estava destruída. Abram os seus olhos e vejam aonde as suas prioridades os levaram. A busca apenas pelos próprios interesses traz a sequidão para a vida. Para Ageu, o templo não tem sentido apenas em si mesmo. O templo desempenha um papel integral em toda a criação. O templo em ruínas implica tempos de necessidades e de seca. Repito, o templo em ruínas implica em tempos de necessidades e tempos de seca. A ausência de templo levou à ausência da chuva. A ausência de templo levou à alienação, levou à confusão. Sem o templo, o povo não entendia mais o que estava acontecendo. Abandonar o templo denota o abandono da vida em si, onde não se vive mais. Reconstruir o templo é reconstruir a vida. Então o povo reage. O profeta, inclusive, pôde até vivenciar o início dos trabalhos de reconstrução. Deus fala e o povo faz. A profecia não é para ser apenas admirada, mas é uma instrução de Deus para levar o seu povo à ação. A palavra de Deus é uma chamada à ação do seu povo. Deus fala e o povo faz. Deus fala e o povo faz. Deus dá 3 ordens para o seu povo. No verso 8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. O povo então deveria subir às terras altas, aos lugares altos e às áreas cobertas de matas para buscar madeira para o templo.
Nos lugares altos o povo encontraria o necessário para a reconstrução do templo. Nos lugares altos estavam os recursos para a reconstrução do templo. Não era o que eles já tinham que reconstruiria o templo, não era aquilo que eles conquistaram que reconstruiria o templo, mas aquilo que eles encontrariam nos lugares altos. Subir era preciso procurar nos lugares certos. Com a reconstrução do templo, junto vem acompanhada a promessa da glória de Deus. A reconstrução agrada a Deus. O templo é local da visualização da glória divina. E juntamente com a glória de Deus, a superação da miséria humana, a superação da fome, a superação da sede e do frio. Os tempos de insegurança exigem um novo templo. Os tempos de penúria exigem um novo templo. Os tempos de calamidade exigem um novo templo. E depois das obras terem começado, Deus se dirige àqueles que se lembravam do primeiro templo, aqueles que presenciaram a glória do primeiro templo. E essas pessoas também presenciaram a destruição do templo, a destruição de tudo aquilo que eles acreditavam. Pessoas que estavam desacreditadas com uma nova reconstrução. Deus incentiva então o seu povo: esforçai-vos, todo o povo da terra, e trabalhai, porque eu sou convosco. Seja firme, se envolva na construção do templo, trabalhe, seja persistente, tenha um compromisso com as coisas de Deus, mude a história. Porque eu sou convosco, eu habito no meio de vós, diz o Senhor. Seja firme e não temas, tenha coragem, continue trabalhando na reconstrução. Dentro de pouco ainda, o Senhor diz: abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, diz o Senhor. Quando tudo estiver abalado, não temas. Quando todas as coisas estremecerem ao seu redor, continue, tenha coragem, continue reconstruindo o templo. Não permita que o medo impeça-o de ouvir as instruções de Deus, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Os abalos que Deus produzirá trarão alterações no curso da história, alterações em todas as nações, e as nações, os povos, nós veremos eles convulsionando. Não temas, pois a casa reconstruída se encherá da glória de Deus, e com a glória de Deus há a superação de toda e qualquer adversidade. Aleluia! Deus nos convida então a pensarmos em nossa situação atual, a refletirmos sobre onde as nossas escolhas nos levaram, a aplicarmos o nosso coração nos caminhos que nós trilhamos. Com o profeta Ageu, Deus nos estimula a nos comprometermos com a reconstrução do templo. Isso nos leva a ter um comprometimento de relacionamento com Ele, com a palavra dEle e com o Espírito Santo. Podemos estar em um período em nossas vidas que estamos frustrados, desanimados, abatidos com a nossa situação. Parece que estamos apenas tocando a vida. Talvez estivemos por muito tempo investindo nosso tempo em construir e adquirir posses, carros, tendo casas, como diz a palavra, casas apaineladas, bem acabadas, confortáveis. Talvez antes dessa parada forçada em nossas rotinas diárias, vivíamos correndo atrás do vento, no intuito de ter mais e mais, trabalhando de forma exaustiva para conseguir ter ainda mais. E quando tudo para, de repente percebemos que temos semeado muito, mas temos recolhido pouco. Temos comido à vontade, porém não nos tem saciado a fome.
Temos bebido bastante, mas a sede continua. Nossas roupas não têm sido suficientes para nos aquecer, essas roupas não têm sido suficientes para aquecer os nossos corações, nada tem preenchido o vazio. A casa hoje parece grande demais, ou será vazia demais? A comida perdeu o sabor, a bebida não desce mais. E se você está passando por algo semelhante, Deus te convida a mudar a sua história, a escrever um futuro diferente do que você está vivendo. O templo simboliza a presença de Deus. E reconstruir o templo nos indica colocar novamente Deus em nossas vidas, em nossas decisões. E há um caminho, há uma chave, há um segredo para você começar a reconstruir a casa de Deus e começar a desfrutar da glória divina. E esse caminho, a chave, esse segredo é convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, é se entregar, é entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é, que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. É reconhecer que Jesus Cristo e aceitá-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Se você precisa e deseja ter essa mudança no curso da sua história, eu te peço que agora, neste momento, mande uma mensagem para o WhatsApp que apareceu na tela, ou envie então um comentário, pode ser agora no chat, ao vivo, ou posteriormente, aqui no nosso canal, aqui embaixo, diga: eu quero mudar a minha vida, eu quero aceitar Jesus como Senhor. Mande-nos uma mensagem que nós vamos orar com você, orar por você, vamos querer buscar caminhar com você. E para todos nós que estamos passando por esse momento, um momento histórico de turbulência, precisamos nos lembrar diariamente de subir, trazer e edificar. Subir, por quê? Porque somente nos lugares altos, na presença de Deus, nos lugares altos, é que encontraremos os recursos necessários para a superação pessoal e a superação comunitária desse momento histórico que nós estamos vivendo. Precisamos procurar no lugar certo para encontrar as respostas certas e os recursos necessários. Precisamos, além de subir, precisamos trazer. Porque precisamos trazer para a nossa vida diária, para a nossa prática, os recursos que Deus tem provido a você. Não adianta nós buscarmos nos lugares altos, nós irmos aos lugares altos e não utilizarmos esses recursos no nosso dia a dia. E com os recursos no dia a dia, poderemos utilizá-los então para a edificação da casa de Deus. Os recursos que Deus nos dá, os recursos que Deus te dá, é para nós, eu e você, realmente utilizarmos, é para realmente agirmos, assim como o povo escutou Deus por meio de Ageu e começou a agir na reconstrução do templo. Precisamos ser literalmente assim, ouvir Deus e agir, ouvir e obedecer. Deus fala, nós agimos, Deus fala, nós obedecemos. E essa edificação precisa acontecer em 3 âmbitos. No âmbito pessoal e individual, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 9, 16 e 17 também. O segundo âmbito que nós precisamos edificar é o âmbito familiar.
Pois Deus, neste momento em que você está reunido diariamente, um tempo que você nunca teve com a sua família, é tempo em que Deus proverá recursos para você, juntamente com a sua família, edificar o seu lar, edificar nele, que é a rocha, trazer a verdade, trazer o caminho e a vida, buscar a glória de Deus junto à sua família. E o outro âmbito que nós precisamos edificar é no âmbito comunitário. Lembrando, aqui em Ageu nós percebemos que a reconstrução do templo aconteceu quando o povo se uniu. Quando o povo se uniu, tendo o propósito de reconstruir, a reconstrução aconteceu. Em tempos de calamidade, em tempos de confusão, de incertezas, precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso para procurarmos o que precisamos nos lugares certos. Seja forte, continue e não tema. O Senhor é conosco e habita em nosso meio, e tenha plena convicção: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta nova casa será maior do que a da primeira, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos, declara o nosso Deus. Junto com a reconstrução vem a promessa do enchimento da casa com a glória de Deus, vem a promessa de que haverá a paz que excede a todo entendimento humano, a paz que excede ao seu, ao meu, ao nosso entendimento, mas o Senhor declara que haverá paz. É tempo de reconstruir nesses âmbitos. Reconstrua. Você, meu irmão, minha irmã, você que é habitação, você que é templo do Senhor, porque o Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele habita em ti, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É templo de buscar nos lugares altos os recursos para essa reconstrução. Ao mesmo tempo, lembre-se da sua família e reconstrua a sua família. Talvez a sua família não aparenta estar despedaçada, mas cada um neste momento passa mais tempo sozinho no seu quarto do que reunido buscando o Senhor e a sua glória. E é tempo de vislumbrar, orar pela sua comunidade, pelas famílias, como é proposto para essa semana. Ore pelas famílias da sua comunidade de fé, pelos pastores da sua comunidade de fé. Busque a glória do Senhor, renovando e restaurando esta casa aqui, a sua casa de fé, onde nós nos reunimos com o mesmo propósito, e nós cremos que a sua vida restaurada, o seu templo restaurado, a sua família reconstruída, o templo, a casa reconstruído, e esta comunidade toda reconstruída, nós veremos juntos a glória do Senhor. A glória do Senhor encherá a nossa casa, a sua, a minha casa, a casa da sua família, e a casa da comunidade que o Senhor inseriu você para cuidar e ser cuidado. A glória do Senhor desta nova casa será maior do que a primeira, diz a palavra do Senhor. Mas precisamos reconstruir. É tempo de reconstruir. É tempo de nós olharmos para os nossos caminhos. Considerai o vosso passado, diz outra tradução. Consideremos o que fizemos e onde as nossas escolhas nos levaram. Mas para onde você quer ir? Que a nossa esperança sempre seja escatológica, sim, a esperança do porvir, não a esperança no adquirir, porque não sabemos como será depois, quando tudo voltar ao dito normal. Não sabemos se será normal ou será... Como será? Não sabemos, mas a nossa esperança não deve ser no como será, mas a nossa esperança, a nossa expectativa está no Senhor e naquilo que é o que os escatologistas dizem como o ainda não, o porvir. A nossa esperança está em Deus e na glória que Ele vai encher a sua casa, a sua vida, a sua comunidade de fé.
E é isso que nós desejamos, uma reconstrução buscando os recursos nos lugares altos, os recursos que Deus vai te dar, que o nosso Pai vai te dar, mas vamos procurar nos lugares certos, não vamos procurar nos lugares errados mais. É em nome de Jesus que nós, como comunidade de fé, desejamos isso a você e oramos nesse sentido. E que você tenha um momento agora de oração com a sua família, se comprometendo em se relacionar com Deus, em se relacionar com a sua palavra, para ouvir a sua voz e se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Se comprometa junto à sua família a reconstruir o templo, para que você veja e testemunhe a glória do Senhor, e você terá paz. Que em nome de Jesus, o seu domingo seja um domingo abençoado e abençoador. Que em nome de Jesus a sua semana seja uma semana de busca nos lugares certos, de ouvir a voz verdadeira, de sentir o verdadeiro amor que lança fora todo o medo e de viver a vida abundante que Ele tem hoje, já, para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.